This episode is brought to you by Voco Hotels by IHG, where you should prepare to be charmed. From Chicago to Myrtle Beach to Saranac Lake, each Voco in the U.S. has its own local flavor and unique detail. Our hosts welcome you with little extras, and you'll find rooms for catching up on me time and full-service bars and restaurants that are perfect for us time. Come on in and live the Voco life and book your next stay at vocohotels.com. VOCO hotels.com. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando o Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, essa jornada não acaba. Episódio infinita. 365. Um ano de episódios. Se a gente tivesse feito, né? Se a gente tivesse colocado... É que tem os episódios extras, né? Se você escutar só os regulares, os principais, um dia, todo dia, você pode assistir um ano de Liderai e você tem coisa pra escutar. 365 episódios, Wellington. Sem desistir, cara. E sem desistir, né? Jamais. Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre Fractional Leadership. Olha, mais um nome gringo aí pra vocês aí dos buzzwords, cara. Mas, assim, não vamos entrar no detalhe ainda, mas é como seria a nossa liderança fracionada ou fragmentada. A gente vai falar um pouquinho disso, vocês vão entender. E vai conectar com... É Fractional Leadership, é isso, né? Fractional Leadership. Isso, gente. Legal. O Uber Black da liderança. Você sabe que a capa desse episódio, a IA ficou um pouco confusa de fazer, mas a ordem foi dada assim: faça Warren Buffett dirigindo um Uber Black, virando pra trás e dando um sorriso. O velhinho ficou quase o Warren Buffett, não ficou 100%, mas era esse o objetivo. Já parou pra pensar você ter o seu CEO trabalhando de Uber Black pra você? Interessante, né? Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, explica esse negócio aí, o Warren Buffett dirigindo um Uber Black? Como assim? Explica aí. Não, vamos lá. Quando a gente tá falando desse tópico, que é do fractional leadership, o que seria uma liderança mais fragmentada aqui. Fracionada, né? Ou fracionada, né? A gente estaria falando de... como se você pegasse os executivos da companhia e quase como que eles trabalhassem sob demanda. Como assim? Né? Como Uber. Imagina que... Né? É como Uber, mas imagina o seguinte, ó. Você tem uma pessoa que manja muito de um tema. Mas assim, manja muito de um tema. Ela é uma especialista naquele tema ali. Vamos dizer que o cara seja Master em Econ. O cara já fundou duas empresas de Econ, vendeu elas e daí agora ele tá trabalhando aí. Isso, então ele é um cara que manja muito disso. Certo. Só que ao invés de você trazer esse cara como se fosse um CMO ou um CRO full-time ali, cara, você traz essa pessoa, e aqui não é projeto, tá? A gente não tá falando de projeto de consultoria ou de qualquer outra coisa. Nesse sentido, a gente tá falando de dar essa missão pro cara, mas ele não vai ficar focado 100% do tempo nisso. A gente vai usar a especialidade dele, daquilo que ele manja, e ele vai trabalhar muito focado, mas quase como se fosse trabalhar por meio período, digamos assim, né? Naquele, igual engenheiro de segurança de fábrica. Engenheiro de segurança trabalha só até meio-dia e vai embora, né? Mas o grande ponto aqui, gente, sobre esse tópico, é que as empresas têm descobrido. Abraço aí pra professora de português agora. E olha que português eu sempre fui bem, mas hoje eu tô de parabéns. Então as empresas têm percebido é uma palavra melhor, que você consegue ter competência sem crachá. E é esse que é o grande ponto. Enquanto você não acha que os consultores ruins, eles mancharam essa ideia de que comprar o know-how nem sempre vem qualidade? Você não acha que eles mancharam? Muito consultor ruim manchou isso? Eu concordo, tá? Eu vim de consultoria, né? Como pra quem me conhece já sabe, né? Eu trabalhei em consultoria em mais de uma oportunidade
na minha carreira. E quando você tem um cara que entrega um trabalho superficial, surge uma máxima dizendo que o consultor te rouba o relógio para vender as horas. Né? Só que quando a gente fala que, nesse caso, a consultoria meio que deu uma estragada nesse ambiente, ou deu uma poluída nesse ambiente, é porque antigamente, ou no início, ou na concepção das consultorias, no início, quando elas são embrionárias, eram pessoas extremamente técnicas, que já tinham uma carreira extensa, e depois que já estavam, não vou falar na curva descendente, mas que já tinham meio que atingido um bom patamar de carreira ali e tudo mais, enxergaram como uma oportunidade ajudar outras empresas a atingir os resultados. É os consultores de cabelo branco, né? Isso, então, é aí que eu ia chegar. Tinha uma coisa que até me falavam na consultoria, falava, cara, sabe o que falta pra você? Barba branca, cara. O que falta pra você, Wellington, é barba branca, cara. Você precisa ter, é isso aqui, ó, é cabelo branco, entendeu? Claro que aqui não tá tão branco, tá escondido, mas o que falta é cabelo branco. E só cabelo branco é experiência. Como que você vai chegar numa consultoria? Não vai chegar da consultoria aqui, não é esse o ponto, mas imagina como que você vai pegar um cara que acabou de sair da faculdade, que ele tá trabalhando como consultor ali e não sabe nada. O que esse cara vai te ensinar? Então é óbvio que esse tipo de participação da consultoria no mercado dá uma estragada mesmo, tá? Mas fechando esse... porque é que consultoria começou com compra de know-how de valor e se tornou aluguel de mão de obra, não barata, mas mão de obra flexível. Porque não é barato, né? Não é barato, caríssimo, mas é como se fosse flexível, uma mão de obra flexível pontual, né? Uhum. Pô, essa é uma reflexão boa, cara, porque realmente em uma das empresas que eu trabalhei, era assim, nós éramos mão de obra. Nós éramos basicamente mão de obra para montar material e montar planilha de Excel e montar macro para poder ajudar. Claro que gera valor, né? Claro. Mas não tem um trabalho grosso de consultoria. Você não tá sendo um consultor ali, você tá sendo um braço daquele time. Tanto que nessa empresa a gente sempre trocava, né, a equipe quando mudava as etapas do projeto para você não criar vínculo, né? Mas nesse caso, o fracionado aqui, ele não é tão impessoal ao ponto de só ir lá e dar a ideia. Ele de fato é um cara part-time. É o cara que ele, né, por exemplo, se eu quero contratar o Warren Buffett, vamos dizer que ele pudesse contratar ele, né? Eu reuniria 5 empresas e ele trabalharia de segunda a sexta, um dia em cada empresa. Meio período em cada uma que seja. Ou isso. E a gente já falou sobre isso, tá? Porque em cima desse tópico, tem algumas coisas que são, não vou dizer que são consequência disso, mas que tem acontecido bastante, que lideranças intermediárias estão sumindo. Exato. Porque o que acontece? Quando você traz uma pessoa que é super especializada em alguma coisa para poder gerar uma entrega em específico, o que vai acontecer? Normalmente você vai trazer um cara que é de barba branca, né? Vai trazer um cara que é de cabelo branco, aí, ou grisalho, pelo menos, para poder que já tem um track record ali, né? Ele tem histórico para poder para poder se vender e entregar resultado. Então esse cara vai fazer. Você tá pagando ele para fazer aquilo. Então ele é a mão de obra, entendeu? Você tá contratando aquele cara para fazer. Ele vai chegar, ele vai executar, e aí quem vai estar na primeira camada ali de cima para baixo, né? Na primeira camada de gestão, ele vai acompanhar aquele trabalho e vai desdobrar alguma daquelas atividades ali pros seus próximos. Só que se esses próximos forem gestores, aquilo já não faz muito sentido. Porque aí você já tá delegando uma tarefa pro cara, ele vai redelegar, ele vai fazer o quê? Entendeu? Na prática. Então, algumas camadas têm desaparecido, e isso aqui também tá conectado com outro ponto que a gente já comentou, que é sobre o que acontece quando você começa a tirar camadas de hierarquia. Você começa a ter mais generalistas. Porque o especialista você tá contratando pontualmente para resolver um BO, entendeu? Você tá contratando um CFO, um CMO, um CRO, um COO, qualquer coisa ali, mas na prática o que tá acontecendo é que, ou o que vai acabar acontecendo com esse movimento, é que cada vez mais você vai ter gerente ou head, né, como que quiser chamar, você vai ter que esses caras sejam muito generalistas e a equipe abaixo dele também seja generalista. Sim. Porque o especialista tá trazendo de fora. E isso tem ficado muito evidente.
tem ficado muito evidente. Porque hoje a gente tem visto, cara, o CEO dando pitaco na operação, você tem visto o CFO dando pitado no marketing. Pitado no marketing, no comercial. Esse movimento tá acontecendo. Ele tá acontecendo. E vai ser cada vez mais frequente. Então, que quando a gente fala aqui, a gente falou sobre fracionada ou fragmentada, é porque as responsabilidades vão começar a meio que se misturar, cara, em algum momento. O cara que vai ficar só com uma vertical ali, isso não vai acontecer no longo prazo. No longo prazo isso não vai acontecer. E você não acha que isso tá vindo em bom momento, porque a gente tá cada vez definitivamente mais caminhando pra falta e escassez de pessoas de qualidade? É isso. Não é? E você vê também, veja só, você pode perceber, mas não exatamente dessa forma, mas hoje em dia tem muito membro de conselho honorário e tem muita formação de conselheiro e tal. Pra mim isso daí é isso que a gente tá falando aqui, só que de uma outra forma. Eu acho que cada vez mais empresas até menores vão ter esses conselhos e o conselho vai deixar de ser aquela reunião para votar uma compra, uma aquisição de uma empresa, sabe? Ou para avaliar se o dinheiro da investidora tem que ficar ou tem que sair. Acho que cada vez mais um conselheiro consultivo que traz ideias, que orienta, que fala que a empresa tem que ir para outro caminho, que tá percebendo alguma coisa errada, que na verdade no final, todos aqueles Cs, né, que são os C-levels, que é o CEO, CFO, CMO, COO, CTO, CHR e etc, que no final das contas, em vez de você ter esse plantel de vários C-levels, você pode, se tiver esses fracionado, ter um cara fracionado de cada um desses, que na verdade é o que eu acho que no Brasil vai ter cada vez mais, que são esses boards de conselhos. Só que em vez de ser um conselho administrativo, vai ser algum conselho, assim, conselho C-level, conselho executivo, conselho técnico. Assim. Exato. Porque daí você, empresa de menor porte, ou então empresa até de grande porte, em vez de você ficar correndo o risco de achar um doido da vez, é melhor você achar um cara reconhecido no mercado, ele vem, estabelece um contrato contigo, e cada vez mais a gente tá caminhando contra esse negócio, que eu até acho que mão de obra técnica, e até de média gestão e baixa gestão, a gente já tinha que eliminar esse negócio de jurista, Wellington. É uma coisa legal aqui do Brasil que a gente não tem como tirar, né, de legislação. Mas até mão de obra, a gente que já começou a fazer os contratos por entrega. Tem muito cara, eu conheço muito gerente, que poderia trabalhar em 2 empresas tranquilamente. A gente viu o caso que eu te mandei lá do cara que era um falsário que foi pego. O cara trabalhava em quantas empresas? 5 empresas. O cara trabalhava em 5 empresas. 5 empresas como o indiano trabalhava programador, em 5 empresas, né? Cara. Como programador. Mas ele dava conta, né? Então, porque ele jogava o jogo com a regra embaixo do braço, ele fazia o mínimo em cada uma delas, entendeu? Pois é. E só que o cara tinha 5 salários. Que daí esse aí é um exemplo ruim. Mas baseado nisso, assim, sim, eu acho que em outras atividades tem muita coisa que a pessoa contribui pro direcionamento e a gente alguém tem que achar uma solução que não seja você deixar o cara lá engessado dentro da empresa e do outro lado também não fazer o cara ser o consultor que vem de vez em quando só dar um tchauzinho e sair andando. O cara tem que vestir a camisa de alguma forma, claro, né? Mas assim, não dá pra deixar o cara 8 horas lá plantado e depois vem aquela ideia de não, todo workaholic. Dia é foda. Não, trabalha 20 horas. Trabalha 20 horas o cacete, fica enchendo o saco dos outros, fica tomando café, fica importunando as pessoas 20 horas, porque não tem trabalho de 20 horas, tem 20 horas de um monte de gente trabalhando. Agora, o cara ser um nível C e falar que ele trabalha 20 horas? Não, alguma coisa errada. Porque ele tem time, cara. Esse cara tem time, então não tem como. O dia que for um C-Level, tiver preparo para isso, eu te digo que eu mato uma direção estratégica de uma empresa em 3 horas por dia. Eu trabalho só 3 horas e vou embora. E vou trabalhar em outra. Eu vou querer fazer isso aí um dia, eu quero ter preparo. O Caçador tá fazendo essa escola de conselheiro, sabe? Um abraço. Eu queria, talvez o de conselho seja mais rápido fazer isso. Eu queria poder ter essa formação um dia, né? Me preparar pra isso. E eu quero trabalhar em 4 conselhos. Trabalho em 2 eu trabalho metade da semana, outros 2 eu trabalho metade da semana, cada um 3 horinhas por dia, 3 e 3, 3 e 3, 6, 6, 6, acabou o meu trabalho. Agora, você senta na frente de uma empresa, você pega um DRE ali, você conversa no dia a dia, você vê como que a empresa funciona, você já sabe como que resolve o negócio. Ah, então por que você não faz? Por causa de política? Se eu começar a falar tudo que eu vejo, a empresa acaba ou eles me matam, não é? Só que tem hora que você tá num determinado nível que você pode falar e as pessoas vão ouvir.
é o salário de um C-Level, cara. Entendeu? A gente tá falando de milhões, cara. A gente tá falando de milhões por ano, entendeu? Então, independente do tamanho, tá? Qualquer empresinha pequena aqui, pô, 500, 600, 1.000 funcionários aí, você vai ter esse level ganhando 2, 3, 4, 5 milhões por ano, cara. O cara tira 150, 200 pau por mês. Aí fora variável, bônus e tudo mais. Então, e que a gente não tá diminuindo, não tá diminuindo esse level. A questão é que essas pessoas são caras. Então, esse movimento que tem acontecido, ele tem um motivo. Porque as empresas precisam cada vez de mais eficiência. Sim. Então, a não ser que seja uma decisão do founder da companhia, do CEO, de manter aquela pessoa ali 8, 10, 12 horas por dia, junto contigo ali para ter a disponibilidade de tempo daquela pessoa ali, se não for esse o caso, não tem por que você manter um cara que vai te custar esse valor durante 8 horas todos os dias. Porque esse cara é muito estratégico, entendeu? É que nem quando você aluga servidor da Microsoft, aquele Azure, ou da Amazon. Da Amazon, o AWS. Esses contratos é disponibilidade, uso e capacidade. Então assim, meu amigo, é isso. Se você mandou reservar e você não usou... vai pagar igual, cara. E é caro. É caríssimo. É a mesma coisa aqui, você tá reservando o cara pra ele ficar idle. Porque vai me dizer que o cara tá desossando 6 horas? Ah, Wellington, não enganar ninguém. E ainda nesse nível, ele vai caçar trabalho, entendeu? Ele tem que caçar trabalho. Então, e isso pode piorar a vida de todo mundo. Pode travar os processos. Porque um cara desse aí mandando e desmandando todo mundo com medo, para toda a empresa. É como se você pegasse uma... Ou gera muita estabilidade. É, uma carroça com 5 cavalos. Nós temos aqui CEO, CFO, CMO, CEO, CTO e CHR. 6. Então, esses 6 se levam 6 cavalos. 6 cavalos puxando uma carroça, cada um pra um lado. A carroça vai partir. Mas não é? Tem mais cavalo que gente. Tem mais cavalo que carroça pra puxar. Mais cacique do que índio, né? Qualquer um é VP. É, VP de tudo. Ficou mais bonitinho na foto, ganhou carguinho de VP. Ah, vai catar coquinho, pô. E aqui é esse o ponto, de a gente conseguir entender que esses caras são, pra ele poder justificar ficar tanto tempo ali, ele tem que entregar muito, cara, só que ele não vai entregar muito. Então, por que você não contrata o ser humano pra fazer por entrega? Então, o cara é um projeto de 6 meses aqui, a gente tem que fazer a entrega A, B e C. Aí é um combinado que você vai fazer com o cara ou com o assessor dele, vai falar, bicho, seria importante porque a gente tá te contratando pra fazer esse projeto aqui, mas a gente tá te trazendo com uma posição de executivo. Tipo OKR, pra fazer o OKR associado cara, e falar, bicho, cara, bateu a meta, vai ser essa. Bateu a meta, a gente volta a conversar. E aí, assim, olha, o que seria importante? Seria importante se estivesse aqui, cara, 2, 3 vezes por semana, que seja, meio período aqui, pra você dar as caras pras pessoas, pra você poder conviver com as pessoas. Ou no começo, né? Fica 2 meses. Fica 2 meses full time. Depois, cara, é basicamente fazer follow-up, entendeu? E as pessoas que estão aqui vão responder pra você vai ter responsabilidade sobre elas, mas, cara, é importante que isso fique claro que é quase como cara de projeto. Entendeu? Porque o cara sabe que ele tem que entregar. Tem que entregar A, B e C. É mensurável, ou então, sim, ou é binário ali, né? Sim ou não, entrega, check ou não check, né? Mas você define isso e segue o baile. Só que aí tem um ponto que você falou que eu acho interessante. Tem que a gente tá falando de cima. Só que a gente tem espaço pra fazer isso em todas as camadas. Em todas as camadas. Mas aí o que eu tenho percebido, assim, olhando um pouco em volta, é que tem muita gente que tá muito apegada a como as coisas sempre foram. Então, por exemplo, tem empresas que contratam o ser humano como PJ. Sim. Mas demandam 8 horas, mas demandam a dedicação exclusiva do cara na empresa. É uma coisa. Entendeu? No final é a mesma coisa que ser CLT. Entendeu? E aí, assim, nesse caso, pra mim já não faz muito sentido, entendeu? Porque se você tá contratando o cara como PJ, pra esse cenário que é até mais fácil de você combinar o jogo, falar, bicho, ó, eu tenho um projeto aqui a gente vai fazer um projeto ao longo desse ano, você tem que me entregar A, B, C e D. A cada marco que você me entregar, você vai receber o teu variável. Isso. Então, é como se você estivesse quase contratando o cara com... Como que a gente chamava? Com taxa de risco. Eu esqueci o nome agora. Não é risk... ganho de... tipo... Enfim, é risk fee, alguma coisa assim. Success fee. Success fee, isso, com success fee.
Então, assim, cara, você vai... o teu projeto aqui, eu vou te pagar 120 mil reais. Isso aqui, na média, seria 10 mil reais por mês. Eu não vou te pagar 10 mil reais por mês. Eu vou te pagar 10 entradas pra você começar. Aí depois eu vou te pagar um pedaço quando você me entregar a primeira parte. Vou te pagar um pedaço quando você me entregar a segunda. E vou te pagar um pedaço quando você me entregar a terceira. Só que, e aí, e assim, se você quiser vir pra cá uma vez, 2 vezes, 3 vezes a semana, bicho, tudo bem. Mas aí, é claro, vai depender da atividade ali, mas isso é possível de ser feito, porque se você estiver contratando a pessoa como de fato um PJ. Agora, se você contrata o cara como PJ e deixa ele lá como CLT, aí você tá comprando as horas do cara e não comprando entrega, entendeu? E aí, mas esse no é um final, problema que a gente deveria tem ter hoje, um né? modelo de empregabilidade que fosse pra todo mundo, assim. Ou QR. Sim. Chegasse e falasse assim, ó, tá aqui os teus objetivos, tá aqui o teu FII constante pra você conseguir viver. Sobreviver, né? E teu success FII tá aqui, ó. Bateu o QR, ganha, bateu, terminou 3 meses. Sentamos, ó, renegociamos, não queremos mais você. Ou vamos renegociar as taxas, tal. Esses são os novos objetivos. E assim vai, segue a vida. Agora esse negócio aí, para as empresas é ruim. No final é ruim para as empresas. Claro que Pega os caras e casa com os caras pro resto da vida, e depois passa 10 anos, o cara vai sair da empresa, o cara vira sócio da empresa com a rescisão. Vira sócio. O cara vira sócio mesmo. Bem isso. Que modelo? É que negociou com o Paraná agora. O Paraná vendeu a SAF e vai ter que pagar pra todo mundo, cara. A SAF vai ser só pros devedores. No final, os devedores tipo, o credor. Os credores é que vão ganhar. Recados finais, Wellington. Deixa eu falar primeiro aqui, e aí tu já encerra. Eu acho que esse também é um movimento que não tem volta, tá? Ele não é tão rápido quanto os outros que a gente tem comentado. Por exemplo, o uso de IA, ou o Quiet Quitting e o Quiet Ambition. Esses movimentos já estão bem mais intensos aí, ou mais presentes no mercado. Mas esse movimento de você ter pessoas sendo contratadas, pessoas muito especializadas serem contratadas para realizar projetos de curto prazo, você tirando a questão da média liderança para você conseguir gerar um resultado mais rápido e para trazer um pouco mais de ganho de eficiência para as empresas, eu acho que a tendência é isso acontecer com mais frequência ao longo do tempo. E para mim a única barreira, aqui no Brasil em específico, porque a gente não tem esse hábito, vai ser de como que os founders e os CEOs aí, como um todo, vão reagir em relação a desapegar de ter o controle sobre as horas das pessoas. Né? A partir do momento que isso mude, ou que isso seja mais, não vou dizer flexível, mas mais aceito e compreendido pela alta gestão, eu acho que isso aqui vai acabar acontecendo com muita frequência. Só que, claro, a gente tem um problema no Brasil com isso, é que isso, no momento, vai ficar muito limitado a cargos de alta liderança, porque para mexer nisso teria que mexer na CLT. E ninguém quer mexer na CLT, cara. Não. Então... até porque é renda do governo, né? O governo ganha dinheiro com isso. Então, mas quanto mais alto você chegar, cara, entenda que em algum momento você vai ter muito mais flexibilidade aí para poder trabalhar, eventualmente, em mais de uma ocupação. Eu acho que é um termo que agora pode estar parecendo meio utópico, mas eu acho que tende a ser a realidade, porque a gente tem falta de pessoas. A gente vai voltar nisso aqui, em breve, tá? Da mesma forma que a gente falou do Quiet Quitting, cara, faz um ano quase que a gente falou disso. E agora que veio à tona. Sim. Então, ó, a gente não é bola de cristal, não, a gente não tá profetizando nada, mas, cara, isso aqui é óbvio. É óbvio. Porque as coisas estão muito caras, gente. Ó, desculpa eu interromper o Albino aqui. Pense o seguinte, gente. Todo mundo adora o acordo coletivo, né? Todo mundo adora. Todo ano aumenta em 5% ali, 5, 6% do salário, mais alguma diferença ali, bônus, mérito, não sei o que, beleza. Mas vamos só pelo aumento. O que acontece hoje? Eu, empresário, eu não posso, por exemplo, olhar pra minha folha hoje e falar, pô, esses 10 caras aqui são muito fodas, eu tenho que dar um aumento pra eles, que eu vou aumentar 50% do salário deles. Esses caras estão aqui embaixo, não estão me entregando, eu vou desligar. E tudo bem. Mas só que acontece hoje. Quando tem o acordo coletivo, eu tenho que dar aumento pra todo mundo. Inclusive o cara que eu vou mandar embora. Eu vou aumentar o salário de todo mundo. Então o que vai acontecer na prática?
quando isso acontece por anos e anos e anos, você vê um cara que tá, sei lá, 10 anos na empresa, que o cara foi ganhando ali um dissídio, o cara tá ali, aí você tem um cara que tá fazendo a mesma coisa há 5, 6 anos, e ele tá custando 3 vezes mais do que o cara que acabou de entrar. Ele já até mudou de cargo no papel, só que não na função, né? Ele já tá... Só que ele não tá recebendo não igual resultado. Gerente. Tá recebendo igual gerente daqui a pouco. Entende? Então o que acontece? Como isso é algo que... É claro, aqui a gente tem um pouco de ingerência também das empresas que não fazem o que tem que ser feito e quando tem que ser feito, né? De movimentação gestão de e tudo mais. desempenho e tal. Então, mas de qualquer forma, a gente vê isso acontecendo ao longo do tempo, então isso fica muito caro para as empresas. Então, e não tem outro caminho, porque assim, você tem... O quanto que as empresas conseguem repassar de inflação pro mercado? Não é tudo. Você não consegue pegar tudo que aumenta de imposto, de tarifa e de custo. Então, você não consegue repassar 100% pro mercado, porque a concorrência não faz isso. Claro. Então, se a concorrência não faz, você absorve, e o que você faz? Tem que mandar uma galera embora depois. Entendeu? Então, a gente tem muito problema aqui, porque as empresas, elas estão... Cara, toda hora a gente fala eficiência, custo, reduzir, porque as empresas estão, cara, espremidas, cara. Todo mundo tá com a margem apertada. É muito difícil trabalhar, então você ter esse movimento de você começar... Aqui não é reduzir esse level, tá? Mas é de você... trabalhar de maneira mais inteligente, você vai conseguir reduzir custo. E isso vale para todo mundo. Então, o grande ponto aqui é como que as empresas vão usar isso para serem mais eficientes. Porque, de novo, você pode ter 300 pessoas na tua base. Mas onde que tá o gasto de folha? Tá no overhead, cara. É sempre ali em cima, entendeu? 90% é alta gestão. É sempre ali, cara. É sempre ali. 60%, vamos falar. 60% aí da tua folha é alta gestão junto com liderança de... nível alto. Então, imagina, só que isso aí, sei lá, vai ser 10% dos headcounts que representam 70% da folha. Entendeu? Então você pode mandar, metade da empresa embora que não vai mexer no número. Entendeu? Então, o que acontece na prática? O quanto mais as empresas conseguirem serem mais eficientes em cima, cara, na base o negócio flui. E aí, associado a isso, todo o movimento de automatização, de RPA, de IA e tudo mais, cara, as empresas elas precisam buscar isso, elas precisam buscar a eficiência de qualquer forma. E aí, de novo, por isso que a gente falou que a gente vai ter cada vez mais generalista, cara. Porque o cara que é muito especialista, ele não vai conseguir jogar em mais de uma. Então, você tem um movimento aí de automatização, tem um movimento de robotização, você tem um movimento de corte na carne lá na alta gestão, e você tem um movimento para fazer com que os caras que estejam na empresa, os caras podem fazer de tudo, cara. Do financeiro à logística, entendeu? Então o cara vai ter que jogar em mais de uma naturalmente. Então, agora eu vou deixar você terminar. O grande ponto aqui, pelo menos na minha opinião, é que isso é um movimento para sobrevivência das empresas. Não tem como a empresa sobreviver se ela não fizesse movimento. Tem que se reinventar nesse sentido, porque teoricamente esse caminho de horizontalização, além de criar essa hierarquia de redes que os jovens tanto querem, as novas gerações tanto querem, essa questão de ter tanta liderança que deixa a empresa lenta, no final das contas é caro pra cacete, né? E você nem precisa ter tanta gente assim, né, cara, puxando pra tanta direção. Então, realmente, nos próximos anos a gente vai ter essa realidade aí batendo a porta de todo mundo. Beleza, pessoal? Falou, pessoal. Boa noite. Tenham boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz e bem, pessoal. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. You know the words dominating today's headlines. Private equity, generative capital gains tax, America's chip fueled by market volatility. on Fed rate cuts are... But do you understand how they impact your world and your wallet? In a world that skims the what, understand the why. Because context changes everything. Subscribe at Bloomberg.com.